Efésios, capítulo de número 4. Eu quero crer que você já encontrou em Efésios, um livro, uma carta muito fácil de ser encontrada. Eu quero crer que você já o tenha encontrado. Capítulo de número 4, eu vou ler alguns versículos neste capítulo, e à medida em que eu for lendo, eu vou identificando para que você possa acompanhar juntamente comigo. Vamos começar com o versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela Tua santidade, Senhor, em nome de Jesus. Disponibilizamos os nossos corações para que Tu coloques dentro deles aquilo, Senhor, que é compatível com a Tua vontade. Que não seja, Senhor, o que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Fale aos nossos corações, porque assim pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria perguntar a você, quero começar essa meditação perguntando se você sabe qual é o seu lugar no corpo. Você já se encontrou no corpo de Cristo? A Bíblia diz que há um só corpo. A Bíblia diz que há um só Espírito. Há um só corpo, há uma só igreja, composta de muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Quando nós entendemos quem nós somos e qual a nossa utilidade, ou quais as nossas utilidades no corpo de Cristo, nós nos desprendemos, nós nos lançamos na dispensação da graça de Deus e somos usados por Deus da melhor maneira possível. Somos usados por Deus de uma forma veemente, de uma forma totalmente transformadora, de uma forma que impacta a vida de outras pessoas. Quando nós sabemos quem somos e quando nós sabemos lidar com quem nós somos e quando deixamos que Deus use quem nós somos, a história começa a ser diferenciada. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente e essa pessoa disse: Deus colocou dentro de mim a capacidade de ser uma intercessora da igreja do Senhor. Independente de denominação, Deus colocou no meu coração interceder pelo povo de Deus. E eu trago comigo as dores da igreja. Eu choro diante do Senhor, eu busco a presença do Senhor, porque eu sou a igreja. E eu quero o melhor para a igreja, e eu intercedo pela igreja, porque eu sei que a igreja é a noiva de Cristo,
e eu quero que nós nos apresentemos diante do Senhor como a noiva que não tem do que se envergonhar, muito bem ataviada, uma noiva muito bem produzida, uma noiva que chame a atenção do seu noivo. Mas qual é a sua função no corpo de Cristo? Eu me lembro quando criança, na igreja em que eu cresci, certa vez o pastor mandou confeccionar um mural, e eu me lembro que nesse mural estava escrito o título, O Meu Dom, e era colocado ali o nome de todos os membros, e os membros eram levados a escreverem do lado qual era o seu dom, qual era a sua aptidão maior, onde que eles se encontravam no corpo de Cristo, o que eles faziam com destreza, o que eles faziam com facilidade, o que eles entendiam ter recebido de Deus e que produziam através do poder de Deus para que a igreja pudesse crescer, para que a igreja pudesse fazer a diferença no lugar em que ela estava inserida. Quando nós pensamos em dons, nós pensamos geralmente nos dons que edificam a igreja. Nós pensamos nos dons que edificam o povo de Deus, nós pensamos nos dons que edificam aqueles que conhecem a palavra do Senhor, mas não podemos esquecer que a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse, ainda tem muitas outras ovelhas que não são deste rebanho, mas convém a mim que eu vá agregá-las. Quando Jesus falou para os seus apóstolos que existiam outras ovelhas que ainda não estavam no rebanho, ele estava falando de uma igreja ainda maior, ele estava falando daquelas pessoas que ainda não entenderam a palavra de Deus, que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, mas que por competência do Espírito Santo de Deus, utilizando-se dos dons que Ele colocou na vida da igreja, dos membros da igreja, tais pessoas seriam ou serão alcançadas para a glória do Senhor. A Bíblia diz que, antes de tudo, nós precisamos andar com toda a humildade, com mansidão. Existem pessoas que é muito difícil ver em tais pessoas, em suas ações, algum fruto do Espírito, alguma manifestação do fruto do Espírito. Há pessoas que batem como que orgulhosamente no peito, dizendo, eu nasci assim, eu sou assim, essa é a minha índole, esse é meu jeito de ser. Você pode ter nascido desse jeito, você pode ter crescido desse jeito, você pode até gostar de ser desse jeito, até o momento em que você se encontrar com Cristo Jesus. A partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, nós somos investidos, nós somos surpreendidos pelo amor de Deus que ultrapassa os limites do nosso conhecimento, e para dentro de cada um de nós há uma sensação, há um comportamento de humildade, de mansidão, porque essa humildade e esta mansidão, esta paciência, esse suportar dos outros, nos identifica com o próprio Cristo. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo, e como imitadores de Cristo, nós precisamos fazer o que Ele fez, precisamos lutar pelo que Ele lutou, precisamos crer nas coisas que Ele ensinou. Temperamento não se muda, mas se molda. Temperamento não se muda, mas se molda. Quando nós entendemos quem nós somos, quando entendemos a fera que existe dentro de nós, quando entendemos o lado ruim, negativo, agressivo, o lado idinal dentro de cada um de nós, nós passamos a depender muito mais do Espírito Santo de Deus, precisamos depender muito mais da proteção e a vontade de Deus, se nós queremos que nossas vidas exalem o bom perfume de Cristo, se nós queremos demonstrar para a igreja, para o mundo, para o país, para a nação, para todas as pessoas, que esse Cristo a quem nós servimos, Ele habita através do seu Espírito em nossos corações. A Bíblia diz que nós fomos chamados em uma só fé, em uma só esperança da nossa vocação. Qual é
a sua vocação. Tem pessoas que têm vários dons. E os dons, segundo a palavra de Deus, eles podem ser desenvolvidos. Os dons, eles podem ser cada vez mais melhorados. O apóstolo Paulo chega a dizer que precisamos buscar com afinco, com dedicação, os melhores dons. Mas ele começa dizendo lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele começa dizendo que por mais que nós nos esforcemos, por mais que tenhamos todos os dons possíveis, se nós não exercitarmos esses dons na base do amor, nada disso nos aproveita, nada disso nos é destacável, se não vivenciarmos, se não estivermos exibindo o que temos e quem somos por amor, por humildade, por mansidão. A palavra do Senhor diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Um sentimento de humildade. Esvaziou-se, preferiu deixar todas as prerrogativas de ser unicamente Deus, para ser Deus homem, para habitar com os homens, para viver em meio a pessoas que decepcionariam, pessoas que estariam vivendo em mentiras, pessoas que, à luz da interpretação da sociedade, seriam pessoas não benquistas, pessoas que eram mal vistas pela sociedade, mas pessoas pelas quais ele também morreu, pessoas a quem ele mesmo amou. E a Bíblia diz que, querendo o aperfeiçoamento dos santos, o próprio Jesus, ele distribuiu dons. Existem pessoas que não têm determinados dons e botaram na cabeça que têm determinados dons. E a coisa mais triste de se ver dentro de alguém que conhece a palavra de Deus é não reconhecer o seu dom. Tem pessoas, por exemplo, que são super, mega, ultra desafinadas, mas acham que têm o dom de cantar. A não ser que esse verbo cantar esteja se referindo a ficar no canto. Cantar no sentido de ficar lá no canto. Por quê? Nós não podemos exercer aquilo que não recebemos do Senhor. Já ouvi diversas e em várias maneiras e em várias oportunidades, graças a Deus que ultimamente, em vários anos aqui na CIB, a gente não tem ouvido isso, e as pessoas têm sido doutrinadas a não falarem isso, até porque elas não têm tido a oportunidade de falarem em cima de uma coisa que elas não estão vivendo. Por exemplo, há pessoas que às vezes têm uma oportunidade para falar, para trazer uma palavra para a igreja, e dizem assim: gente, eu não sei pregar, mas como é para Deus, eu vou falar alguma coisa. Não, para Deus não se fala alguma coisa, para Deus se faz o melhor. Eu não sei cantar. Eu tenho dito aqui que se você disser que não sabe cantar, eu levanto e saio, porque aí você está me incitando a pensar que eu sou alguém limítrofe, que eu sou alguém quadrado, alguém que não pensa, porque você diz assim: eu não sei cantar, então eu vou ouvir você fazer o quê? Se você não sabe cantar, eu tenho que acreditar em você. Se você diz, eu não sei cantar, aí eu digo para você, eu não sei ouvir quem não sabe cantar, eu levanto e saio. Agora, se você faz com humildade para o Senhor, se você faz porque recebeu do Senhor, como é gostoso quando a gente ouve alguém que sabe cantar, alguém que é entonado, alguém que faz as variações, alguém que vai nas mais altas e nas mais baixas escalas, alguém que solta a voz com fluidez, alguém que não se esforça, parece que abre a boca e parece que como que a alma está saindo, a voz sai em forma de uma pessoa, porque essas pessoas receberam de Deus um dom. A Bíblia diz que dentre outros dons, nessa carta aqui o apóstolo ele destaca pelo menos alguns dos dons. No versículo 11 ele diz:
ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Pastores e doutores. Significa que aqueles que são, o que é um apóstolo? O apóstolo é, na realidade, alguém que é treinado para fazer, é um discípulo treinado para fazer um outro discípulo. É alguém que recebeu de Deus a capacidade de reproduzir, de gerar na vida das outras pessoas o DNA de Cristo. É aquele que tem a capacidade professoral, é aquele que tem a capacidade do ensino, é aquele que contagia, não apenas com as palavras, mas a sua própria vida é um grande ensino, serve de impacto, serve de modelo para outras pessoas. Outros receberam de Deus a capacidade de serem profetas, de proferirem a palavra de Deus com autoridade. A grande diferença entre uma e outra mensagem, a mensagem é a mesma, a palavra de Deus é a mesma. A grande diferença está no vaso que está sendo usado para levar aquela palavra. Quando a palavra é levada por alguém que desfruta da credibilidade, quando alguém começa a proferir a palavra de Deus debaixo da autoridade do Senhor, as pessoas começam a comprovar que tal palavra veio do Senhor. Quando nós falamos profecia, geralmente as pessoas se utilizam do termo profecia apenas para aquilo que há de ser revelado, ou aquilo que é revelado acerca do futuro. A profecia ela está ligada ao ato de proferir, de falar com autoridade. A profecia está ligada ao ato de trazer a presença de Deus através da palavra, de fazer Deus conhecido através da sua palavra, através da sua vontade, pelas palavras que forem proferidas, pela vida que tenha sido pregada diante de outras pessoas. Existem pessoas, segundo a palavra de Deus, a quem Deus deu a capacidade de serem evangelistas. Logo no início do Novo Testamento, o Evangelho ele era chamado de caminho. O Evangelho era chamado de caminho. Até algum tempo atrás, nós éramos chamados de os Bíblias, ou os crentes, não era assim que as pessoas nos cognominavam? Nós encontramos, quando a palavra de Deus mostra que no início do cristianismo, o Evangelho era chamado de caminho. Isso faz todo sentido quando Jesus proferiu dizendo: eu sou o caminho, eu sou o Evangelho, eu sou as boas novas, eu sou o presente de Deus para a vida de vocês, eu sou a novidade de Deus na vida de vocês. Quando a palavra de Deus diz que a uns Deus colocou na igreja como evangelistas, não é apenas a capacidade de falar do Evangelho, mas a capacidade de trazer alegria, a capacidade de trazer coisas novas para a vida de outras pessoas, alento para o coração que está desalentado, segurança para aquele que já não tem mais nenhum tipo de esperança, alegria para o coração que está envolvido com tristeza. O evangelista é aquele que, quando há necessidade de falar, a sua palavra é diferenciada. E nós somos evangelistas dentro de casa, dentro do templo, na escola, na faculdade, no trabalho, em quaisquer outros lugares. E a Bíblia diz que a outros Deus colocou na igreja como pastores e doutores, como pessoas que são capacitadas para tomar conta de outras pessoas. O pastor ele precisa ser, antes de tudo, um modelo para o rebanho. Há uma grande diferença entre o pastor e o vaqueiro, o boiadeiro. O boiadeiro, o vaqueiro, ele vai atrás enxotando os animais, colocando os animais na direção que precisam ir. O pastor é aquele que vai na frente e as ovelhas seguem. Por isso que o próprio Jesus disse que eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido, elas ouvem a minha voz e elas me seguem.
aqueles a quem foi dado o privilégio de serem pastores precisam ser doutores, porque o pastor é aquele que cura. O pastor é aquele que traz remédio. O pastor é aquele que cura as feridas. O pastor é aquele que apazigua a tempestade. O pastor é aquele que traz as pessoas a um raciocínio de um equilíbrio, para que as pessoas vivam com humildade, mansidão, paciência, suportando-se umas às outras, numa santidade, num espírito de amor, segundo o versículo de número 2. Mas eu quero caminhar para o final. O versículo de número 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor. Quem é a verdade? A verdade não é uma proposta, a verdade não é um ensino, a verdade não é uma teoria ou uma filosofia, a verdade é uma pessoa. A própria verdade se auto-intitulou dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai, senão por mim. E agora o apóstolo diz aos crentes em Éfeso, aos crentes em Duque de Caxias, aos crentes no Brasil, no mundo, ele diz: antes, seguindo Jesus em amor, cresçamos em tudo naquilo que é o cabeça Cristo. Quando nós seguimos um líder, quando nós acreditamos no líder, nós começamos a copiar esse líder, e o nosso líder é o Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos ser cópias autênticas deste líder. Nós precisamos ser cópias perfeitas desse líder. Nós precisamos imitar o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de trazer a sua palavra, o seu modo de promover a paz. Quando as pessoas estão na igreja, quando os membros estão no corpo, porque querem uma zona de conforto, ou querem se sentir bem em determinadas áreas da vida, elas ainda não entenderam a sua função no corpo. Existe um só corpo, e para melhor de todas as coisas, é que existe um só, que é o cabeça. Não existem várias cabeças, não existem várias cabeças. A igreja só tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. E o apóstolo diz: antes seguindo esse cabeça, antes seguindo essa verdade, cresçamos em todas as direções. Quais as direções? Cresçamos em humildade, cresçamos em mansidão, cresçamos em paciência, cresçamos suportando uns aos outros em amor. Geralmente as pessoas limitam as outras por si mesmas, ou comparam as outras consigo. Tem pessoas que não precisam de muita ajuda e elas decolam na vida espiritual. Tem outras que andam como se fossem bebês, que precisam do leite materno, que precisam de cuidados maiores, que precisam de uma paciência, precisam de uma desenvoltura maior. E por vezes encontramos pessoas que dizem: eu não tenho paciência. E quanto mais você diz que você não tem paciência, você fere o corpo. Que paciência você tem? A menos que você queira ser honesto ao ponto de dizer: eu não quero ou eu não gosto de usar a paciência. Porque se você é alguém em quem o Espírito de Deus habita, dentro de você existe a paciência, que é fruto do Espírito. O grande problema é se nós queremos ou não usar a paciência. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, um corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a edificação em amor. A igreja é um organismo vivo, é um corpo vivo, é o corpo do próprio Cristo aqui na terra. E a igreja ela precisa viver de tal maneira que ela traga sabor para esse mundo. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. A igreja precisa trazer
A igreja precisa interferir no mundo. Nós precisamos orar pela nossa nação, precisamos interferir na nossa nação, trazendo sim o sabor de Cristo a este mundo, trazendo sim a esperança de Cristo a este mundo, dado que tenhamos crescido em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o Senhor da igreja. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, eu quero convidar você nesse momento a elevar o seu pensamento a Deus em oração. Eu quero convidar você nesse instante a colocar a sua vida diante do Senhor. Talvez você ainda não saiba qual é a sua função no corpo de Cristo. Talvez você ainda não saiba o que é que de melhor Deus tem colocado dentro de você para utilizar ou para utilização no corpo de Cristo. Mas eu quero convidar você nesse momento, numa atitude de humildade, baixar a sua cabeça e pedir ao Senhor: Senhor, revela-te a mim. Senhor, faze-me encontrar o meu lugar no corpo, e aí sim eu poderei glorificar o teu santo nome. Baixe a sua cabeça e vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos pelo teu poder, pelo teu amor. Queremos, ó Pai, nesse instante colocar diante do teu trono de graça as nossas vidas, de modo, Senhor, que em tudo, a tua igreja aqui no mundo, a tua igreja que somos nós, possa, ó Deus, trazer para este mundo uma nova esperança, uma nova dimensão, possa trazer para este mundo, ó Deus, a capacidade de confiar que o cabeça da igreja é o cabeça do mundo, é o Criador do universo. Por isso, Senhor, coloque dentro dos nossos corações a tua vontade, ensina-nos a fazer o teu querer, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.